Se eu te perguntasse com quanto dinheiro você acha que você precisa para começar a viver de aluguel todos os dias, quanto que você me responderia? Tem muita gente que vai falar que é 200, 300, 400 mil que seja, mas, gente, eu, com preço menor que o preço de uma pizza, já comecei a viver de aluguel todos os meses. Eu já tenho 19 anos, não sou um cara muito rico, não sou um cara fora da curva, não sou um cara que herdou alguma coisa. Eu só sou uma pessoa que de alguma forma tá tentando alçar voos maiores. E mesmo assim, todos os meses cai aluguel na minha conta. E hoje eu vou abrir minha carteira e mostrar exatamente para vocês o meu posicionamento em fundo imobiliário, meu posicionamento nesse ativo que tá realmente mostrando ao que ele veio na minha carteira. Então eu vou mostrar também por que o valor que eu recebo hoje não é a coisa mais importante de todas, de tudo na minha carteira. Então, antes de começar o vídeo, cara, 97% das pessoas que veem vídeo aqui no canal não são inscritas. Então, considere se inscrever, considere deixar o like, porque isso vai me motivar bastante a continuar e registrar minha jornada aqui para te incentivar também a começar a investir, para você mudar de vida. Então, vamos embora. Bom, e cá estamos na minha carteira de dividendos aqui. E agora vocês já podem ver que como é que tá a minha carteira, mais ou menos. Essa carteira aqui tá desde do mês passado, que eu fiz o vídeo sobre minha carteira, que se você não viu, já vou deixar no izinho aqui, mas ele tá mais ou menos igual do que aconteceu, né? Só mudou desde o outro vídeo que eu gravei sobre aportes, mas como eu não aportei mais nada nesse meio tempo, mais ou menos tá semelhante. Mas, basicamente é isso. Se você não viu o vídeo, já falando aqui, eu tenho R$6.300 de patrimônio no total, e meu patrimônio está dividido entre FIIs, ações, cripto, que é bastante, tem mais cripto, até que tesouro, que você vê aqui eu tenho R$200 em tesouro. Mas, voltando aqui, colocando a lupa exatamente nos fundos imobiliários que vocês, eu acredito que estejam aqui para ver isso. Então, hoje, eu divido meu patrimônio em mais ou menos esses 4 ativos e R$3.028 eu coloquei estritamente em fundo imobiliário. Como vocês podem ver aqui os ativos que eu tenho a LVBI, que é o fundo que eu mais invisto atualmente, o HGLG. O LVBI, HGLG, fundos de tijolo, enfim, fundo de papel, fundo de fundo, é mais ou menos assim que eu dividi minha carteira. Então, se você consegue ver quanto que tá a minha rentabilidade com cada um, muitos aqui estão negativo por causa do momento do Brasil, enfim, mais ou menos a eleição, a Estreito de Hormuz, muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo afora, e acaba que representa na minha carteira. Não porque eu comprei fundos ruins, mas porque são fundos que são bons ao ponto de só sofrerem com eventos macroeconômicos, né? Eventos de fora, eventos que tá acontecendo que eles não são basicamente o responsável por isso. A gestão não é responsável pelos erros que acontecem na minha carteira. Então, e mostrando aqui o que vocês querem ver, eu acredito que vocês estejam muito esperando por isso, são os proventos que eu recebo atualmente, quanto eu recebo de dividendo. E mais ou menos tá aqui, isso aqui é o resumo geral, mas se a gente colocar basicamente em fundo imobiliário, que é o quanto que eu vejo aqui que eu consigo receber, vocês conseguem enxergar que está numa evolução contínua desde muito cedo. Então, ó, eu vou colocar aqui desde quando eu comecei a receber direto, desde muito tempo. Porque, ó, muita gente acha que precisa de R$200 mil, 300. Mas, cara, vou te mostrar aqui o meu primeiro dividendo de fundo imobiliário, últimos 5 anos, mas aqui, ó, vai dar uma carregadinha aqui, mas eu consegui receber isso tudo. Cara, vou te falar, não foi muito difícil. Foi só entendendo o básico, foi só conseguindo compreender que colocar no fundo que não seja horrível, né? Não jogar meu dinheiro fora é uma coisa simples. Mas aqui, ó, se você olhar aqui, meu primeiro fundo foi não foi no mês 12 de 2024, eu recebi R$7,23. Sério, R$7,23. E foi meu primeiro aluguel, primeira vez que eu recebi alguma coisa de um fundo imobiliário. Então, foi a minha primeira vez recebendo alguma coisa. Eu comecei a investir no mês do meu aniversário, que foi quando eu consegui abrir conta na corretora. Você acha, eu tenho 19 anos, ano passado eu fiz 18 e eu consegui finalmente abrir minha conta na corretora. Foi por isso que eu comecei a investir no mês do meu aniversário e recebi no mês que vem. Então você consegue ver aqui que eu consegui 7,23, no mês seguinte 8, e você vê que tá numa evolução linear, subindo devagarinho. Você vê aqui, ó, o último mês que eu recebi menos de R$10 foi no mês 10 de 2025. A gente já tá no mês 7 e eu recebi 24. Então você vê que já duplicou meu patrimônio, duplicou o número de proventos que eu recebo de dividendos. E no próximo mês, que é esse mês, até o momento está dizendo que eu vou receber R$19. Então já é um fundo, já é uma evolução. E se você olhar aqui, minha carteira desde o começo, você vê aqui, ó, deixa eu colocar aqui filtragem apenas para fundo imobiliário. Cara, você vê aqui meu primeiro ano. Cara, a minha média aqui deu 0,60, né? 0,60 por mês, né? Porque você pega os 7,23 e divide pelos 12 para você ver quanto você recebe por mês. Minha primeira média foi 60 centavos. Você vê, já começou assim. Eu comecei embaixo. Eu comecei muito embaixo.
Mas se você olhar aqui nos outros anos, aqui ó, 8, 8,98, 9, 9,91, você vê que vai crescendo, nunca vai diminuindo, nunca é menor, né? Só alguns meses que alguns não pagam, né? Alguns deixam de pagar, alguns vão pagar no mês que vem, alguns pagam menos, mas cara, ele permanece sempre subindo. Aqui ó, 14, o mês que eu mais recebi em janeiro. Ano passado eu recebi 8, esse mês eu recebi 14. Aqui ó, 13, ano passado eu recebi 8 também. 15, 9. Você vê que vai subindo muito. Aqui ó, o absurdo aqui ó. Aqui foi 10, eu recebi 20 aqui de fundo imobiliário. Então você vê que já subiu bastante, já subiu muito. Então, cara, vou te dizer, fundo imobiliário pro investidor é a famosa dopamina do investidor. Porque eu vou te dizer, esses 20 reais não vão fazer a mínima diferença na minha vida. Não vão mudar nada que vai acontecer na minha vida. Não é uma renda passiva que eu já consigo sobreviver, literalmente pagar todas as minhas contas. Não, é impossível fazer isso. Mas é uma maneira de você colocar na sua cabeça, cara, que você tá recebendo dinheiro. Que você já tá conseguindo ser sócio de grandes empresas. Que você tá sendo sócio de grandes negócios. Que você tá conseguindo investir em imóveis. Mesmo que você ache que é impossível hoje em dia. Você tá conseguindo investir no imóvel. Então, é uma dopamina que você coloca na sua cabeça para você continuar fazendo. Então, muitos investidores aqui entram na bolsa de valores achando que vai ter lucro amanhã. Não vai ter. Não vai ser do dia pra noite. Não vai ser na semana que vem. Cara, se você não tem muita paciência, uma coisa que eu recomendo é você colocar dinheiro nos fundos imobiliários. Porque fundo imobiliário, cara, ter o dinheiro pingando na sua conta todo mês, você vai ficando, caraca, mano, vou receber agora vai receber dividendo. É uma motivação para você no mês que vem reinvestir esse dividendo e reinvestir mais, e procurar ter mais renda, procurar crescer o seu patrimônio. É mais ou menos assim que a mente humana funciona. Então, explicando aqui, é isso que eu tô recebendo atualmente. Tudo esse dinheiro que eu tô recebendo é literal, gente. É uma maneira de você conseguir manter na sua cabeça que você tem que continuar, que você não pode parar para você conseguir finalmente um dia alçar voos maiores. Um dia eu quero receber pelo menos R$1.000 de dividendo. Imagina receber R$1.000 de dividendo. Não tem ideia de como é que deve ser. Mas imagina você conseguir fazer isso. Então, é pra você colocar na sua cabeça. Enfim, voltando aqui, eu vou falar alguns dos fundos que eu invisto, por que eu invisto neles, então vamos para essa parte aqui também, para ficar mais explicativo o vídeo, para vocês não ficar só na motivação. Então vamos lá direto. E bom, voltando aqui para a minha carteira, basicamente, gente, eu vou começar aqui falando dos primeiros fundos que eu tenho aqui, o top 1 e o top 2, que é o LVBI e o HGLG. Deixei eles até os dois abertos aqui, tanto o LVBI quanto o HGLG, para mostrar para vocês, cara, o principal. Você hoje, desde 1993, que o Itamar Franco permitiu que os fundos imobiliários existissem, você não precisa comprar um galpão logístico de 50 milhões para abrigar o Mercado Livre, por exemplo. Você não precisa comprar um galpão para vender para o Mercado Livre e para ele ser seu locatário. Não, você não precisa. Você hoje pode só comprar o fundo imobiliário e receber os dividendos que esse Mercado Livre está pagando para eles e eles repassam para você porque você é um acionista. Então, é isso que acontece. Se você olhar aqui, ó, eu deixei aberto para mostrar essas partes. Eles são do segmento de galpões, indústrias, é um fundo de tijolo. Então eu estou investindo num imóvel físico, ou seja, eu posso ir lá e ver os meus investimentos realmente acontecendo na prática. Então o HGLG é um fundo de tijolo físico. E é um fundo de tijolo físico com 3% de vacância. 3% de vacância. Então, cara, sinceramente, no imóvel, dentro dos fundos imobiliários, um número mágico, assim, é 10%. Se tiver abaixo de 10%, se tiver acima de 10%, você já tem que tomar uma atenção, porque é um fundo que pode ter um problema. Mas se tiver abaixo de 10%, é um fundo bom. Se você olhar para os outros pontos. E o HGLG tá com 3%. Então é um fundo excelente. E o LVBI, se você reparar, cara, o LVBI tem 0% de vacância. Então é um fundo extremamente inteligente. Tanto que se você olhar, o HGLG tá comprando os galpões do LVBI. E futuramente, esses dois fundos imobiliários vão se fundir e se transformar em um só. Na verdade, no momento atual, quando você compra a LVBI, você está comprando consecutivamente a HGLG. Mas, por causa de demoras do governo, essas burocracias, esses fundos ainda não se fundiram. E como não se fundiram, o preço decai. Então, automaticamente, você vai comprar num preço menor o LVBI e vai estar comprando a HGLG no futuro. Então, é um excelente aditivo numa carteira de investimentos. Claro, não é uma recomendação, mas é na minha carteira o que está acontecendo e é isso que eu invisto. E agora, explicando a outra parte da minha carteira, indo mais para os fundos imobiliários de papel, eu vou explicar já o que significa fundo de papel. A gente tem aqui MXRF11 e BTCI. Eu deixei até eles abertos aqui, que são fundos de papel que são mais ou menos, por exemplo, imagine o seguinte: ao invés desses fundos serem um fundo de tijolo, ou seja, em vez de eu conseguir vê-los
em imóvel físico, eles fazem o seguinte, eles compram dívidas de outros fundos imobiliários, ou seja, eles investem eles investem em outros imóveis. Eles fazem o seguinte, o imóvel pega o empréstimo com ele para conseguir construir. E quando ele vai construir, ele fala assim, ó, quando eu terminar de construir, durante tanto tempo, o aluguel vai pertencer a você, e esse aluguel que vai pertencer a você, uma parte desse aluguel que vai ser seu, você vai conseguir distribuir para os seus acionistas. Então, são basicamente fundos que permitem que você, de alguma forma, tenha uma exposição ao mercado imobiliário, sem que seja um fundo de tijolo. Você consegue comprar uma dívida e esses fundos que tem uma dívida vão te pagando no futuro. Se for simplificar, é tipo você pegar empréstimo do seu banco. A única diferença é que um imóvel, ele pega dinheiro com um fundo de crédito, ou seja, ele pega dinheiro com um outro fundo imobiliário. Então é assim que funciona no mercado de imóveis. Basicamente, é assim que eu tô conseguindo investir. Então você vê aqui que a vacância dele é zero porque não existe um imóvel físico. Então faz sentido não existir uma vacância. O BTC é a mesma coisa. A única diferença é que depois aqui, ó, o preço sobre valor patrimonial tem um jogo de cintura aqui. Por quê? Se você compra acima de um aqui, você está comprando no preço justo. Se você compra uma dívida no preço justo, uma dívida não valoriza. Então não é possível você comprar uma dívida hipervalorizada. Você não consegue comprar uma dívida. Então aqui, se você ver aqui, ó, antes o MXRF11 ele estava num preço menor, ou seja, 0,80. Isso significa que está com 20% de desconto, né? Porque significa o preço justo, então abaixo disso aqui é o desconto que ele tem. Ele estava 0,80 quando eu comecei a comprar, então ele mais ou menos estava no desconto. Um ponto é, se você compra o MXRF11 abaixo, né? Se você comprar ele acima desse preço justo, você não vai estar lucrando mais. Porque quando ele começou a bater o preço justo, ele começou a lateralizar. Tá vendo que ele tá começando a ficar reto? Então, ele não consegue dar mais lucro a partir daí. E é isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Então, mais ou menos é isso que significa um fundo de papel. Tanto que se você ver aqui, ó, o BTCI, ele tá subindo. Mas é por que ele tá subindo? Ele tá 0,90. Então até ele chegar no preço justo, até as pessoas começarem a ver que ele, até o mercado começar a enxergar que ele realmente vale isso, ele vai continuar subindo até chegar aquele ponto. Aí depois que ele bater aquele ponto, ele vai lateralizar. E aí você já conseguiu acumular os fundos imobiliários suficientes para conseguir receber o dividendo e lucrar com isso. Então é mais ou menos isso que é o fundo de papel. Espero que você tenha entendido. Então vamos pro próximo fundo da minha carteira. E agora a gente tem o nosso queridíssimo XPML11. O que ele é? É um fundo de shoppings. Então se eu abrir aqui, eu vou até abrir aqui do ladinho. Ele, cara, é basicamente um fundo que compra todos os shoppings que você conhece. Por exemplo, aqui ó. A grande carteira gigantesca de shoppings que ele tem tá aqui embaixo. Se você olhar aqui, ele basicamente tem muitos shoppings. Tem aqui ó, o shopping da Cidade Jardim, Plaza Sul, tem shopping da Bahia, shopping de São Paulo, shopping de caramba 4 aqui ó. Tem mais de... Ele tem 16 shoppings em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais e você muito provavelmente já frequentou um dos shoppings que ele basicamente investe. Então é bem provável que você tenha investido. Se você mora em São Paulo, você pode ter muito mais provável que você tenha conseguido acessar um dos imóveis que o XPML investe. Então, quando você vê um shopping lotado, agora que lançou o filme do Homem-Aranha, tá todo mundo indo pro shopping. Quando você vê um shopping lotado, você consegue ver que todo o dinheiro que ele está recebendo lá, automaticamente, se você investe no XPML11, significa que ele está lucrando. Então, as empresas que estão lá vendendo seus produtos, tem que pagar aluguel pro shopping. E o shopping depois vai ter que pagar aluguel pro XPML11. Então, quanto mais esses shoppings lucrarem, quanto mais essas pessoas começarem a ir pro shopping, enfim, eles vão continuar lucrando. E você vê que é um fundo bom, porque se a gente voltar aqui pelo menos uns 5 anos, pandemia, a pessoa não saia de casa, 2020, aqui ó, 2021, mais ou menos aqui ó, 2020, pandemia, o preço caiu muito, mas ele continua existindo, porque as pessoas vão continuar frequentando o shopping, as empresas vão continuar no shopping, as empresas vão continuar vendendo. Então, a gente viu aqui que, mesmo por uma crise absurda, a gente passou por uma crise sanitária que as pessoas não podiam sair de casa. Mesmo assim, um fundo de shoppings ainda permanece existindo. Então, é um fundo bom, que já se comprovou. Se você olhar aqui também, tem uma vacância muito baixa, de 4%, tem 6 milhões de cotas. Então, se você ver aqui, ó, enfim, ele basicamente é um fundo de 7,75% de taxa de administração. Então, menos de 1% tem que sempre, se sempre olha a taxa de administração, ele tem que estar abaixo de 1%. Então, é um fundo que tem, se ele tem 7 bilhões de valor patrimonial, é bem provável que você consiga sacar o seu dinheiro se você investir. Tem muito fundo que você compra e não consegue sacar porque ele não tem uma liquidez muito fácil. Então é muito bom ele investir num fundo desse, um fundo de tijolo também, então você está investindo em imóveis, enfim. Se você entendeu o que significa isso aí,
espero que você veja o próximo fundo agora. A gente vai pular pro próximo, porque esse aqui é um fundo muito querido e eu gosto muito dele. Então vamos lá. E agora pro último fundo da minha carteira, que é o fundo mais engraçado de todos, porque ele é um fundo de fundos. Ou seja, ele é um fundo que investe em outros fundos imobiliários. Ele é o PSEC, que ele é o PSEC 11 aqui, deixa até ele aberto. Ele é um fundo que você dá o seu dinheiro para ele investir em outros lugares, para ele investir em outros fundos imobiliários. E qual que é o diferencial disso? Você não tá dando seu dinheiro para uma pessoa qualquer. Você não tá dando seu dinheiro para qualquer um. Você tá dando seu dinheiro para uma empresa que tem gestores, tem pessoas que trabalham dia e noite com o mercado financeiro, que trabalham, sinceramente, elas são pessoas que fizeram uma faculdade absurda, são pessoas que realmente se dedicam dia e noite nesse trampo, nesse trabalho de mercado financeiro, para conseguir identificar os melhores preços, porque eles não lidam com pouco dinheiro não. Se você olhar aqui, essas pessoas, cara, eles estão lidando com 1,33 bilhão de reais. Então eles são pessoas que realmente se dedicam realmente no que fazem. Então, aqui ó, o diferencial dele é isso. E o ponto principal aqui, você vê que um dividendo extremamente alto, 14,47, são 53 reais por cota. E ele tá caindo hoje, se você ler o relatório inicial, o ponto é, você vê que as pessoas que estão trabalhando lá dentro sabem o que tá acontecendo na mente do acionista. Por quê? Hoje em dia, com Selic de 8%, é impossível você competir com renda fixa, se você manter um preço muito alto num fundo imobiliário. Então o que esses caras fazem? Eles fazem o quê? Eles diminuem o preço do fundo imobiliário. Por quê? Vamos olhar aqui, o dividend yield. Sabe como que o dividend yield é calculado? Como é que o dividend yield aparece? Ele significa o preço de uma cota. Quanto que custa o PSEC? Ele custa 53 reais. Então você pega 14,47% dessa cota, vai ser o dividendo que ele vai te pagar anualmente. Então, de 53 reais, ele vai te pagar 15% disso, 10% disso. Ele vai te pagar 5, 6 reais por ano, mais ou menos. Como é que esses caras conseguem aumentar o dividendo da melhor forma? Por quê? A única forma de você competir com uma Selic muito alta é você pagar um dividendo extremamente alto. Como é que eles conseguem fazer isso? Não tem como você crescer o preço da ação do dia pra noite. Não tem como você aumentar as outras ações. Enfim, como é que você faz isso? Eles diminuem o preço da ação, então logicamente o dividend yield vai crescer vai ficar muito alto. E logicamente o PVP vai ficar menor e você vai comprar em oferta. Então é isso que tá acontecendo aqui. O PVP dele tá menor e é um fundo que, cara, sinceramente, se você olhar o longo prazo dele, ele é um fundo lateralizado, então é um fundo que você consegue ter um setor perene. Ele é um fundo que tem pessoas que estão administrando bem ali, então ele não tá dando ele não tá dando insurgências muito grandes. É um fundo para você permanecer tranquilo sem se preocupar. E cara, é um fundo muito bom. É um fundo um fundo extremamente excelente. E assim, não é uma recomendação, mas é um fundo que eu mantenho na carteira e permaneço, eu acredito que eu vou manter por muito mais tempo. Mas, enfim, é essa minha carteira de fundos imobiliários que eu tenho para mostrar para vocês hoje. E esse vídeo aqui é para sair também com uma motivação para começar a colocar na sua cabeça que você precisa começar, que você precisa iniciar a sua carreira no mercado de ações. Não, você não precisa ser um expert, mas você tem que só estudar um pouquinho, aprende básico, aprende o que é tesouro, aprende o que é fundo imobiliário. Tanto que, se você quiser entender como é que isso funciona, eu também tenho um e-book completo explicando para você o que é INSS, por que o INSS não vai dar certo, qual que é o motivo de você ter que investir, o tipo de ação, o que é fundo imobiliário, o que é ação, o que é tesouro, o que é CDB, o que é CDI. Eu deixei tudo listado lá no livro, então é um valor que você vai ganhar, cara. Porque, sinceramente, no primeiro dividendo você já vai conseguir passar ele. Então você vai ganhar esse dinheiro de graça, basicamente. Então é uma coisa que eu tô oferecendo pra vocês. E, cara, sinceramente, mesmo que eu receba 24 reais de dividendo hoje, gente, esse dividendo aqui eu recebi sem trabalhar. Não fiz absolutamente nada. Eu só fiquei parado e eu já consigo comprar 2 cotas de BMXRF11 que custa R$ 9,90. Já consigo comprar de graça sem ter nada saindo no meu bolso. Então é assim que funciona, gente. São futuros. Tem que olhar lá na frente. Então, a única diferença de mim é que eu escolhi não continuar vivendo de pagar juros. Eu escolhi não continuar vivendo de empréstimo. Eu escolhi não continuar esperando um mundo, sendo que eu posso antes mesmo de querer viver esbanjando coisa. Eu não quero ficar esbanjando. Eu quero só ter meu dinheiro, conseguir pagar minhas contas sem ter uma dor de cabeça gigante. E essa é a única coisa que eu quero. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal. Lembrando, 97% das pessoas não se inscrevem no canal aqui, então já se inscreve. Já vê esses vídeos aqui do lado, eles são muito importantes também. Eles vão falar sobre toda a minha carteira também, a minha carteira em si, no geral, falando das minhas ações e meus aportes que
que eu fiz aqui anteriormente. Então, já vê esses vídeos lá, espero que vocês tenham gostado. E já comentem embaixo também, porque é importante ter esse feedback. Então comentem aqui embaixo e a gente se vê no próximo. Valeu, gente, até a próxima.